Boa noite! Temos alguém aí? Vamos entrando. Oiê! Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Como estão os bichos de vocês? Tudo certo? Espero que sim. Mais uma semana que começa, mais uma segunda que a gente tá aqui fazendo as nossas lives, trazendo informação e conteúdo aí pra vocês. O tema de hoje é sobre o que a gente não pode ter na gaiola, no recinto dos nossos animais, tá bom? Eu acho que é bastante interessante a gente saber o que pode, mas é também muito importante a gente saber o que não pode, tá bom? Topestinhos de amor, Tique Bartô, seu Vicente, tudo bem? Boa noite, Marta. Marta de Recife, uau! Que legal, que legal. Eu acho muito interessante, assim, essa interação que a gente consegue ter. Gente do Brasil inteiro. Inclusive, eu tenho a Paula, uma querida, uma seguidora de Portugal. Portugal não, ela é da Itália. Eu adoro isso. Adoro, adoro. Tudo bem, gente? Boa noite, Dani, batendo ponto aqui. Tudo bom? Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Gente, recados antes da gente começar. Para quem tá aí na lista de e-mail, para quem tá no grupo do Telegram e para quem tá na comunidade do Facebook, eu pedi uma ajuda para vocês hoje, tá? Eu mandei uma mensagem pedindo a ajuda de vocês realmente. Eu acho que essa troca que a gente tem é muito boa. Eu aprendo muito também com vocês. E na próxima semana a gente vai vou trazer aqui uma super novidade. Tô até ansiosa para conseguir compartilhar isso com vocês. É algo que eu venho planejando há bastante tempo já e finalmente deu certo. Então, mas antes disso acontecer, eu preciso um pouquinho da ajuda de vocês, tá? Então, quem tá aí nesses canais que eu falei, comunidade do Facebook, o canal do Telegram e por e-mail, eu mandei essa mensagem especial aí pra vocês conseguirem me ajudar, participar aí nesse meu novo projeto, tá? Tô muito feliz. Em breve eu vou compartilhar isso com vocês. É algo que, como eu falei, eu venho já planejando. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, que eu tô planejando isso há um tempão. Eu peguei um arquivo no meu computador de 2018, tá? Que esse projeto já tava começando a nascer. Então, faz uns 2 anos aí que esse projeto tá nascendo e, de fato, agora consegui colocar em prática. Então é isso, quem estiver aí nesses canais e puder me ajudar, por favor, a ajuda de vocês é muito importante pra mim, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o que não deve estar presente na gaiola, nos recintos dos nossos animais, tá? Como eu falei, é importante a gente saber o que pode, mas também é muito importante a gente saber o que não pode. A maioria dos animais que eu atendo, a Marta falando que vai me ajudar. Obrigada, viu, Marta? Obrigada mesmo. A maioria dos animais que eu atendo chega realmente pra mim por falta de orientação, por falta de informação, chega ou com acidente, ou chega com manejo errado, e a gente tô nessa missão aí de tentar mudar isso aos pouquinhos, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, hoje eu atendi uma calopsita da Giovana, até não sei se ela tá por aí ou não, ela me acompanha por aqui. É a Isa, e a Isa é uma calopsita jovem, ela foi recém-adquirida, e ela já veio com corte de asa errado, tá? Então é um animal que não consegue planar direito. Enfim, aconteceu um acidente, ela teve um pânico noturno há umas 2 semanas atrás, teve um hematoma super importante na ponta da asa, e ontem não, sábado, ela caiu
de uma altura de uma mesa, mais ou menos. Tentou voar e, como ela não tem as asas ainda completamente, corretamente, aliás, aparadas, ela acabou caindo e batendo o peito no chão. Gente, é hematoma no peito inteiro, tá? Hematoma no peito inteiro. E aí, nesse caso desse animal, por exemplo, o que a gente não pode ter na gaiola? Puleiros altos, locais em que o animal consiga cair, locais em que o animal realmente bata esse peito no chão. A gente teve uma lesão ali, bem na pontinha do externo, ali em cima do peito, sem contar o hematoma no peito inteirinho, então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? A Isa tá bem, tá medicada, enfim. E assim, o que acontece? Como ela já veio com essa asa cortada errada, a gente precisa esperar ela passar pela muda, a gente precisa esperar essas penas nascerem de novo para conseguir fazer o corte correto, tá? Então, mais uma vez o alerta para não cortar a asa em casa, sempre levar para quem tem experiência, para quem sabe o que tá fazendo, pra gente não correr risco de acidentes. O que eu trago aqui hoje, o que a gente não pode ter na gaiola, como eu falei no caso da Isa, por exemplo, a gente não pode ter puleiros muito altos. É lógico que é uma situação específica desse animal, então o que eu quero falar pra vocês? Eu venho trazer o que a gente não pode fazer de modo geral, mas a gente sempre tem as particularidades, tá? E aí é lógico, a gente precisa de um histórico melhor, uma interação um pouquinho melhor, saber um pouquinho mais da rotina do animal para realmente saber o que não pode. Mas de modo geral, eu anotei aqui, acho que 9 ou 10 coisas que a gente tem que tomar cuidado, que não podem estar presentes na gaiola e no recinto dos nossos animais, tá? Vamos começar, vou começar na minha lista aqui de baixo para cima. Primeira coisa que a gente não pode ter, peguem papel e caneta e façam a lista aí de vocês. São duas coisas em um que acaba entrando tudo junto aí. A gente não pode ter alimento sujo, alimento que ficou de um dia pro outro, água que o animal fez fezes e dentro e você não trocou, comedouro que já tá com aquele limo, tá? Não pode ter esse tipo de sujeira, essa falta de higiene, principalmente em comedouro e bebedouro, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Não é incomum, por uma falta de conhecimento, às vezes um mau planejamento da gaiola, não é incomum os animais conseguirem defecar em cima da água e da comida, tá? E a gente não vence ficar trocando água e comida o dia inteiro. Esses animais, eles têm um trato gastrointestinal rápido, tá? Então, eles acabam fazendo cocô o dia inteiro. Quem tem sabe, eu vivo manchada aqui nas costas. E aí, a gente precisa posicionar os puleiros e os comedouros de forma que isso não se suje com facilidade, tá? Outra coisa, quando a gente tá falando de comida, quem oferece alimentação natural, ofereceu alimentação natural 2, 3 horas depois, retira essa alimentação. Porque isso pode vir a azedar, isso estraga com muita facilidade, a gente não quer os animais ingerindo um alimento contaminado, tá? Fora isso, o que eu observo também? Tem alguns comedouros que são muito altos, tá? Tem alguns comedouros que são largos e altos. E aí a gente acaba enchendo esse comedouro de comida e só repõe a hora que acaba. Só que isso, para um animal de pequeno porte, não vai acabar rápido. Vai demorar para acabar. E aí a pessoa acaba deixando ali a casca da semente, acaba juntando ali sujeira, acaba juntando pó e só troca mesmo no final da semana, por exemplo. E isso acaba trazendo bastante prejuízo aí, principalmente com micotoxina, tá? A gente não pode deixar isso acontecer. Então, se é o seu caso de você ter um comedouro muito alto para um animal pequeno, esses comedouros altos, eles servem para animais maiores, tá? Para animais de pequeno porte, a gente tem comedouros que são mais baixos, comedouros que são menores. Quer usar o comedouro que é grande, você só tem esse, a gente tá na quarentena, tá mais difícil de ter acesso a esse tipo de acessório, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai fazer uma bolinha de papel e vai colocar no fundo desse comedouro, tá? Mas aí você vai me prometer que você vai trocar essa bolinha de papel todos os dias também, junto com a comida, tá? Pra gente não correr o risco disso vir a sujar, tá bom?
Então é muito importante prestar atenção. Água também, tá? Água, mesmo que não tem cocô de um dia para o outro, você vai trocar essa água. Você vai higienizar comedouro e bebedouro com uma buchinha, auxílio de uma buchinha, sabão neutro, lava bem, lava todos os cantinhos e aí você repõe com água filtrada para o seu animal. Mesmo que o seu animal não tenha sujado a comida e a água, mesmo que tenha sobrado comida de um dia para o outro, você vai jogar fora e vai repor. Aí você já sabe que o seu animal come menos do que o que você colocou no dia anterior, tá? E aí você já começa a dosar a alimentação pra gente também não ter desperdício. Mas é muito importante a gente fazer essa reposição. A água velha, a água suja, acaba juntando um monte de bactéria, acaba juntando um monte de micro-organismo. Tem bebedouro que a hora que você escorre a água do bebedouro fica aquele limo embaixo, tá, gente? Por favor, vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção aí na higiene dos comedouros dos nossos animais. E a dica pra esses animais não fazerem cocô o tempo todo, o dia inteiro, nos comedouros e bebedouros, é colocar os puleiros de forma que não fiquem sob o bebedouro e comedor. Então, o seu bebedouro e comedor tá aqui, você não vai colocar um puleiro em cima. Você vai colocar o puleiro para um lado, para o outro, na lateral, ou você vai mudar o comedouro de lugar, tá? Puleiro em cima de comedouro e bebedouro é batata, vai sujar, tá? E você também nunca vai colocar um puleiro embaixo do outro, senão o puleiro de baixo sempre vai ficar sujo. E aí também precisa se fazer a higiene sempre, tá bom? Então essa era a primeira coisa que não pode ter, tá? A Fernanda tá perguntando para não ocorrer o desperdício, uma colher de sopa é suficiente de ração por dia ou seria pouco? Já não sopro a ração, todos os dias jogo fora tudo. Todos os dias a gente tem que sim jogar fora e repor. Vai depender muito, a quantidade de alimento vai depender muito do animal que você tem, da espécie que você tem, do porte do seu animal. Então aí precisa realmente entender o quanto seu animal come, tá? Os meus aqui comem uma colher de sobremesa, um pouquinho mais, tá? Eu sei mais ou menos quanto eles comem por dia. Os agapornis e tem a Rosella, ela come mais, ela é maior. Então é importante a gente saber mais ou menos quanto os nossos animais comem. Como é que a gente faz isso? Coloca a comida num dia, de manhã. No dia seguinte, no mesmo horário, você vai ver, sobrou muita comida? Sobrou muita comida, significa que você pôs demais, tá? Ou não, nossa, não sobrou 1 grão de comida. Aí você precisa colocar um pouquinho mais e fique esperto no meio do dia, mais pro final do dia, pra ver se você precisa repor esse alimento, tá? Mas precisa ficar esperto quanto a isso. Segunda coisa, falando ainda de comedouros e bebedouros, né? Nada de comedouro e bebedouro de metal que enferruja, tá? Eu infelizmente já vi esse tipo de acessório enferrujado para animais comerem e beberem e é triste, tá? Não tem porquê. Esses acessórios não têm um valor tão alto, não tem um valor agregado alto, a gente consegue repor isso com facilidade. Não utilizem metal, não utilizem, por exemplo, aquele de barro que não é esmaltado, que não é porcelana, porque também a higiene acaba sendo mais difícil. Não usem comedouros impróprios, tá? A gente tá falando de psitacídio, na maioria das vezes, né? Que são os animais de companhia. Não sei se tem alguém aqui que cria passarinho ou não, mas gaiola de passarinho, de canário, passarinho mesmo. Tem algumas gaiolas que já tem o bebedouro no fundo, né? Uma gavetinha, mais ou menos, que é de madeira. Nossa, como eu odeio isso, não suporto. A higiene é horrível, não dá pra higienizar direito, a madeira é muito porosa, não dá pra higienizar. Então também fica a dica, se tiver alguém aqui que tem passarinho em casa e tem aquelas gaiolas que a alimentação é naquela gavetinha bem no fundo da gaiola, gente, troca a gaiola, coloca comedouro e bebedouro que seja de plástico, tá? Que seja de plástico vai durar menos? Vai, a durabilidade do plástico não é igual a durabilidade da porcelana, igual a durabilidade do aço inox. Então, é importante a gente saber isso também. Mas a higiene do plástico é muito melhor do que a higiene da madeira, por exemplo, tá? Então, tomar cuidado com isso. Vamos lá, próxima coisa que não deve ter na gaiola dos nossos animais. Eu vou entrar agora um pouco
Vou falar disso aqui primeiro. Ó. O que, que não deve ter, principalmente falando de recinto agora. Areia e terra, tá? Para animais de bico torto, para psitacídeos, principalmente os australianos, rosella, ringneck, que mais? Calopsita até, por exemplo, que aí é um pouco mais difícil, mas os animais que têm hábitos de comer no chão, a gente pode ter problema com areia, tá? A areia, ela serve para digestão mecânica, que aí, falando de psitacídeo, a quantidade que a gente precisa é muito pequena, se não zero, e a gente corre o risco de impactação, tá? Então, muito cuidado com isso. Tem animais que ficam soltos, que aí tem acesso à grama, por exemplo, aí o animal acaba cavucando um pouquinho, comendo um pouquinho. Tem alguns animais que têm esse hábito e tudo bem, não tem problema. O que não pode é o animal ficar comendo o tempo todo no chão em contato com areia, e aí ele vai acabar ingerindo uma grande quantidade de areia e a gente pode vir a ter problema, tá? Então até aqueles gritezinhos que é usado para passarinho não é indicado para usar para psitacídeo, que são as aves do bico torto, tá? Eles não precisam dessa digestão mecânica efetiva. O trato gastrointestinal deles é outro, a alimentação é outra, então acaba que a gente não precisa disso para psitacídeo, tá bom? Que mais? Vamos lá. Correntes, tá? Correntes. Eu sei que hoje em dia, graças a Deus, assim espero, o uso de correntes já é bem menor, em gaiola, em recinto, até em animais que ficam soltos, que porventura acabavam ficando acorrentados. Isso é muito triste. Se você souber de alguém, ou se o seu animal porventura tem essa corrente aí amarrada no pé, ou tem acesso à corrente, por favor, tá? Eliminem esse hábito, eliminem esse material aí da vida dos animais de vocês. Justamente porque, primeiro, isso não é saudável, né? Um animal acorrentado, por exemplo, pode tentar voar e pode acabar lesionando o membro. A ave não é para ficar acorrentada, pelo amor de Deus. Isso não existe mais, isso daí é uma coisa muito antiga. Infelizmente, a gente ainda encontra alguns animais dessa maneira, mas não é isso que a gente quer. A gente quer cada vez mais manter os animais com uma boa qualidade de vida, tá? E a corrente pode vir a enferrujar. A corrente, ela é uma fonte de metal, né? Outra coisa importante de falar é sobre o metal. A gente tem muita intoxicação por metal. Eu atendo bastante animal, principalmente animais... Ó, a Maria Calopsita está perguntando, ainda existe isso? Existe. Infelizmente existe, viu? É muito triste, é muito, muito triste. Enfim, me corta o coração, de verdade. Então, tá na hora, passou da hora da gente começar a se conscientizar e eliminar esse hábito, tá? Aí, ó, nenhum bicho deve ser acorrentado. Nenhum mesmo. Nenhum. Não é justo isso. Se o animal tá mantido em cativeiro, por algum motivo, a gente precisa realmente dar uma melhor qualidade de vida para esse animal. Eu sempre falo isso. Eles não merecem, os animais, em geral, todos eles, não merecem nada menos do que o melhor de nós, né? Então, a gente precisa proporcionar isso e conscientizar as pessoas que não têm essa consciência, tá? E aí, continuando a falar do metal, eu atendo bastante animal que tem corpo estranho e aí a gente acaba tirando um raio-x e encontra metal no organismo desses animais. Não é muito raro, não é raro. E principalmente para animais que ficam soltos em casa, isso acontece. Justamente porque são animais curiosos, o metal brilha, chama atenção e o animal acaba ingerindo alguma coisa ali. E a intoxicação por metal, saturnismo, né, chamado de saturnismo, os sintomas começam parecidos como qualquer outra intoxicação. O animal começa a ficar prostrado, a gente começa a ter alteração em fezes, o animal começa a vomitar, e aí começa a ter toda uma cascata aí de intoxicação, desidratação. Falando do metal, a gente tem casos de anemia severa, a gente tem casos em que o animal evolui para um quadro neurológico. E é uma corrida contra o tempo. Eu acho que essa é a forma mais fácil de deixar isso claro para vocês, tá? Acaba sendo de fato uma corrida contra o tempo, porque aquele metal tá ali, ele tá liberando o seu composto químico, né? Seja o cobre, seja o zinco, seja o mercúrio, e a gente precisa
correr contra o tempo para diminuir os danos, as lesões que aquele metal vai fazer no organismo do animal, tá? Metal, eles acabam tendo um tropismo aí por células vermelhas do sangue, acabam fazendo hemólise dessas células, acabam rompendo essas células, acabam chegando até o sistema nervoso central, por isso que a gente tem, em alguns casos, esses sintomas neurológicos. E até diagnosticar, até entrar com medicação, até a gente realmente entrar com suporte, isso já tá rolando há um tempo, né? O animal já apresentou sintomas dessa intoxicação, então tem que ser um diagnóstico rápido, tem que entrar com medicação rápido, não dá pra esperar em casa. Ah, eu acho que ele comeu um metal. Não acha, gente, corre pro veterinário, solicita um raio-x e tenha a certeza de que ele não tem metal no organismo, tá? Muitas vezes esse metal ainda tá no inglúvio, né? Ainda tá no papo do animal e a gente consegue remover isso. O animal, lógico, anestesiado, a gente muitas vezes consegue tirar esse metal dali. A partir do momento que esse metal já desceu para intestino, desceu para ventrículo, né, moela, aí a situação complica um pouco. Dá para se tirar, dependendo do corpo estranho, dependendo do que realmente tá ali, é indicação cirúrgica, mas dependendo do que tá ali, a gente entra com medicações para diminuir, minimizar os riscos que esse metal vai trazer para a saúde do animal, e são medicações que são chamadas quelantes. Ela entra em contato com esse metal e ajuda a eliminar esse composto químico do organismo sem que isso traga nenhum problema para a saúde do animal, tá? Mas até isso começar a fazer efeito, até isso começar a acontecer, o animal já apresenta sinais clínicos de intoxicação e é uma corrida contra o tempo. O animal evolui rápido e, enfim, a gente precisa de fato entrar com tratamento de suporte o mais rápido possível, tá? Então, brinquedos que tenham sino, aquela pontinha do sino que às vezes se solta e o animal pode ingerir. Brinquedos que tenham argolas de metal. Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta se podia fazer brinquedo com arame. Não é minha indicação, tá? Arame, dependendo do animal que você tem, esse animal pode ingerir um pedaço do arame, pode se machucar com arame, pode se intoxicar pelo arame. Então tem que tomar cuidado também. Que mais? Ah, eu atendi uma vez, gente, eu não canso de falar isso. Tem uma palestra, inclusive, que tem essa foto. Eu atendi uma calopsita intoxicada por metal. E você sabe o que ela tinha como brinquedo? Vocês não vão adivinhar. A hora que eu olhei, eu falei, não, será que eu tô vendo certo? Será que é a gaiola mesmo que esse animal fica? Você sabe o que ela tinha de brinquedo dentro da gaiola? E o proprietário falou que ela amava brincar com aquilo. Então, olha lá, a Cissa Freitas falando que tem muitos metais que tem a mistura desses 5, chumbo, cobre, ferro, arsênio e cádmio. É isso mesmo, tem que tomar muito cuidado. Bom, essa calopsita, ela tinha um chaveiro de brinquedo. Quase, a Maria Calopsita falou chave. Quase, era um chaveiro. Era um chaveiro, mas o pendente do chaveiro era um metal mesmo. Tá? Então, nossa. E um chaveiro enferrujado, velho, antigo, e tava sujo. E, enfim, caos total. É um animal que chegou com uma dispneia horrorosa. Quem já assistiu palestra minha já viu essa foto, já viu foto desse animal. Foi um animal super de emergência. Enfim, bem complicado, tá? Brinquedo para calopsita, a gente já vai vir falar mais sobre isso, mas tem que ser apropriado para animal, tá bom? Que mais que não pode ter? Continuando a falar da intoxicação de metal, tá? Jornal, a tinta do jornal, a tinta do panfleto, a tinta da revista, tem metal na composição, tem chumbo na composição. E a gente não quer que esses animais ingiram isso. A gente não quer esses animais intoxicados. Principalmente para fêmeas que adoram picar ali um papel, que gostam de brincar, não ofereçam esse tipo de material para o animal de vocês, tá? Também causa bastante intoxicação. Gaiolas que o fundo não é alto, gaiolas em que o fundo é raso, o animal tem acesso ao fundo da gaiola. Além de ele ter contato com fezes, ter acesso a fezes, alimentos sujos, a gente tem acesso ao jornal
E acho que já tô conseguindo conscientizar bastante pessoas aqui de que o jornal não é adequado, tá? Mas eu vou substituir o jornal pelo quê? Tem o papel craft, tem o papel tipo craft, tem o papel de maca hospitalar, tem o papel de bandeja. Você pode substituir, por exemplo, por um feltro e lavar isso, ter várias... Eu até tô pensando em fazer isso, viu? Sinceramente. Você pode cortar o feltro, né? O metro do feltro do tamanho da bandeja. E aí você tira, lava isso e repõe, troca, tá? Pra gente não correr o risco do animal se contaminar com a tinta do jornal. Outro item que não deve estar presente na gaiola. Fitas. Fitinhas, fitas coloridas, aquelas fitas de presente, de fazer embrulho de presente, que faz laço, nem sei o material que é aquilo. Aquela fita que você corta e aquela ponta desfia, que é uma beleza, não pode. Por favor, não pode. Aquilo desfia de uma maneira que enrosca a pata do animal, enrosca bico, enrosca unha, enrosca asa, garroteia tudo, o animal fica pendurado de ponta cabeça. É um acidente atrás do outro com materiais que desfiam. Então não é só fita. Tem gente que cobre a gaiola com toalha, o pano da toalha desfia muito, não pode. Fita de cetim, fitilho... Isso mesmo, não pode, não é adequado, tá? É zero adequado. Se tiver, vai agora lá na gaiola no recinto do seu animal e tira, tá? Não deve ser usado isso. O que a gente pode usar no lugar? A gente pode usar o fio de malha, a gente pode usar aqueles fios, eu acho que é de algodão. Acho que é a Karina que tá aí, ou é o Marcos, me ajudem. Aquele brinquedo que tem um monte de fio colorido. É aquele fio de algodão? Cadarço de tênis tem perigo? Eu não recomendo, porque ele é ele é multifilamentado, né? E ele é um multifilamentado muito grosso. Então, entre o trançado do cadarço, o animal pode se enroscar. Dependendo do material do cadarço, a gente não oferece, tá? Então, eu prefiro que você use o fio de malha, use esses fios mais compactos de algodão. Que mais que dá pra utilizar? Gente, acho que é isso. O fio de malha e esse fio de algodão são os mais seguros que a gente tem. Fio encerado pode usar? Pode. Se não for aquele que desfia, pode, tá? Tem um fio encerado que o interior dele desfia. E aí a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Pano, a Nath está perguntando, dependendo do pano, se o pano desfiar, se for realmente desfiar igual o fitilho, a fita de cetim, não pode, tá? Não pode, é cordão de algodão, não é barbante, é cordão de algodão. O sisal também pode utilizar, tá? A corda do sisal também pode utilizar, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Pode, Jess perguntou fio de sisal, pode. Outra coisa que não podemos, entrando aí também nas categorias do que não pode ter nos brinquedos, corante. Corante de tinta mesmo. Quando a gente tá falando de corante, tem diversas categorias de corante. Os corantes que são... Tem que tomar cuidado porque assim, esses dias eu recebi uma foto aqui no Instagram, não lembro quem que me mandou agora. Mas a pessoa tava falando que ia fazer um brinquedo pro animal dela, se ela podia usar papel colorido. Aí eu falei, bom, eu acho melhor não, eu não sei que corante que tem nesse papel. Não sei se é um corante que é tóxico pro animal ou não. Se você quer usar um papel colorido, pega um papel branco, um papel pardo e tinge esse papel com corante natural, com beterraba, com abóbora, com hortelã, com espinafre, enfim. E aí ela me mandou que na embalagem do papel que ela queria utilizar, estava escrito assim, que não era tóxico. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque não é tóxico para crianças. Mas será que não é tóxico para o seu animal? Eu, de fato, não sei e não recomendo. Se você quer fazer um brinquedo para o seu animal, quer deixar ele colorido, por exemplo, aqueles palitos de picolé, palito de sorvete de madeira, que a gente pode usar para fazer brinquedo,
Sem corante, o animal já se interessa, tá? Mas se você quer deixar isso mais legal, quer colorir isso, use corante natural. Use a beterraba, a abóbora, o espinafre, cúrcuma. Tem uma imensidão aí de corantes naturais que a gente pode utilizar para deixar isso colorido e não vir a intoxicar o animal de vocês, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Enfim, tem que prestar atenção, tá? E outro fator, continuando aí nas intoxicações por materiais impróprios, é cola. A gente não deve usar cola. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo um brinquedo para uma calopsita e ela tava usando cola quente. E eu fiquei meio grilada, assim. Eu não confiaria que o meu animal não vai ingerir aquela cola quente. Eu não confiaria que isso não viria a trazer problema. A gente para e pensa que a cola quente, por mais que ela não possa ser tóxica ou não tem problema o animal ingerir, mas isso pode compactar, isso pode sim ter algum componente que seja tóxico para o seu animal, isso pode vir a obstruir o intestino, não vai digerir. De fato não vai digerir. Pensa que o intestino desse animal é muito pequenininho, tá bom? É muito pequeno. E a gente não quer causar nenhuma obstrução, a gente não quer causar nenhuma intoxicação, a gente não quer fazer um brinquedo e depois ter que sair correndo pro veterinário numa emergência para salvar a vida do animal de vocês, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Acho que era isso que eu tinha para falar do que não deve ter. Tem uma infinidade aí de perguntas que eu tô vendo. Vou tentar responder todo mundo, que horas são? Temos alguns minutos ainda. Eu vou responder as pessoas que me mandaram na caixinha de pergunta antes da live, tá? Vão mandando aí as perguntas de vocês, o que tem, se pode, se não pode. Eu vou respondendo assim que eu terminar de responder aqui, tá bom? Gustavo perguntou, osso de ciba para calopsita? Pode, não tem problema. O osso de ciba ele é uma boa fonte de cálcio. O que a gente tem que tomar cuidado, foi até interessante essa pergunta, é sobre aqueles bloquinhos brancos que teoricamente deveriam ter uma suplementação de cálcio e esses bloquinhos acabam sendo de gesso, tá? Então, gesso não. Osso de ciba, boa fonte de cálcio, tá? Calopsita white. Alguns brinquedos para aves contêm material plástico. Tem algum problema? Depende do brinquedo se é adequado ou não para o seu animal. Por exemplo, se a gente tem aquelas bolinhas plásticas pequenas, aquelas bolinhas mesmo, né? Deve ter o quê? Meio centímetro? Se for para uma arara, não pode. De jeito nenhum. O risco do animal ingerir é grande. Por mais que eles tenham muita habilidade no bico, consigam aí separar uma coisa da outra, o animal pode quebrar essa bolinha, pode ingerir meia bolinha, ingerir uma bolinha inteira, ele pode ficar curioso, lascar isso, acabar ingerindo um pedaço, então não. Mas se é um animal de pequeno porte, para uma bolinha de plástico do tamanho adequado para aquela espécie, tudo bem. A gente tem que tomar cuidado, tem plásticos e plásticos, né? Inúmeros plásticos. Tem aquelas bolinhas de plástico que são ocas, e aí tem que tomar cuidado porque isso é muito fácil do animal quebrar, do animal bicar e estourar aquilo, e aí pode fazer um monte de ponta cortante, pode machucar o animal pode ingerir algum pedaço, então não é indicado. Geralmente essas bolinhas de plástico ocas, elas são para gato, se eu não me engano. Já fica meu alerta, a gente não deve adaptar brinquedo de outra espécie para ave, tá? Brinquedo de ave é brinquedo que é pensado para ave. Brinquedo de cachorro é brinquedo que é pensado para cachorro, brinquedo de gato é brinquedo que é pensado para gato, e assim a lista continua, tá? Então as bolinhas de plástico pode, contanto que seja indicado para a espécie que a gente está trabalhando, tá? Se for uma outra espécie, uma espécie maior, e as bolinhas são pequenas, aí eu não tenho segurança de oferecer não. A Dani perguntou qual tipo de tinta pode pintar a gaiola. A tinta, a gaiola, ela já vem pintada com uma tinta epóxi, já vem galvanizada, já vem bonitinho para não correr o risco, não é não correr o risco, para ter uma boa durabilidade do material, não enferrujar, não descascar com facilidade, tá?
Geralmente as pessoas que me perguntam isso, me perguntam porque querem reformar a gaiola. E eu tenho o meu pé atrás um pouquinho com reformar a gaiola, pintar a gaiola de novo. Às vezes a gente pode... O barato sai caro, sabe? Tenho medo do animal ingerir essa tinta e essa tinta não ser tão atóxica assim. Tenho medo do animal descascar bem o lugar que você pintou e isso vir a enferrujar muito rápido de novo e o animal se intoxicar por metal. Às vezes a solda da gaiola já não tá legal. Então, cuidado com quem quer repintar a gaiola, tá? Se é um viveiro, se você vai pintar em um viveiro, busque tintas que sejam atóxicas para animais, que tenham realmente essa pintura epóxi, que a gente consiga diminuir o risco de descascar e que tenha uma maior durabilidade, tá? Calopsita White de novo perguntou: todos os brinquedos são enriquecimento ambiental para a ave? Foi boa a sua pergunta, e sim e não, tá? Os brinquedos, eles entram como enriquecimento ambiental, sim, mas a partir do momento que isso já deixou de ser novidade, isso deixou de ser enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental é quando a gente fornece algo no ambiente daquele animal para que ele consiga interagir, para que ele consiga... Não é só gastar tempo ali fazendo essa atividade. Isso proporciona atividade física, isso proporciona atividade mental, isso proporciona solução de desafios. A gente tem inúmeros benefícios relacionados ao enriquecimento ambiental, a gente tem diversas formas de fazer o enriquecimento ambiental, mas o brinquedo entra como uma dessas formas, sim, tá? Inclusive a enquete de sábado, eu fiz algumas perguntas sobre enriquecimento ambiental e achei bem legal que bastante gente tem curiosidade sobre o tema. Quem sabe a gente pode fazer o tema da próxima live de segunda-feira, enriquecimento ambiental, tá? Me deixem aí depois se vocês querem e eu posso trazer esse tema pra vocês. Então o brinquedo, ele é enriquecimento ambiental, mas a partir do momento que ele deixa de ser novidade, ele perde o seu papel de enriquecimento ambiental, tá? Ó a Ana aí. Ana, a gente podia fazer de novo a nossa live de enriquecimento ambiental, o que você acha? Bastante gente, eu fiz no sábado uma enquete e perguntei algumas coisas sobre isso, bastante gente tem dúvida. Então, é um tema bastante importante da gente falar, gente. Pra quem não conhece a Ana, é do Instagram Bioadapt Manejo, tá? Ela fala só sobre... Só não, né? Mas ela fala muito sobre enriquecimento ambiental, então vale a pena dar uma olhada lá, tá? E tem tanto para pássaros menores, como para pássaros maiores, para outros animais também, outras espécies. Então vale a pena dar uma olhada. Santos Aninha perguntou: brinquedos feitos em casa, pode usar material de latinha e plástico de garrafa PET? Ana, material de latinha não, tá? Porque a chance do seu animal destruir essa latinha e se machucar é grande, muito grande, muito grande. Então não é a minha recomendação. E o plástico da garrafa PET, a gente tem que tomar bastante cuidado se a gente for utilizar esse tipo de material. Para psitacídeos de médio, grande porte, a gente pode usar. Para psitacídeos de pequeno porte, se a gente tiver que fazer algum corte nesse plástico, tiver que moldar isso de alguma outra maneira, cuidado com as pontas, isso machuca, isso pode machucar o pezinho do seu animal, o bico do seu animal. Então, muito cuidado, tá? A gente tem que pensar sempre no que pode dar mais errado, porque vai dar errado. Sempre, sempre. Eles vão dar um jeito de dar errado. Então, para psitacídeos de pequeno porte, eu diria que não. Para médio, grande porte, a gente pode usar com uma segurança um pouco maior, tá? As garrafas pequenas, por exemplo, que não vai precisar cortar, se precisar fazer um furinho ou outro, faz com auxílio de algo quente, né? Que a gente já mantém essas bordas arredondadas para não ter risco de lesionar a pele do animal, tá? A Monteiro, como escolher brinquedos seguros? Gente, brinquedo seguro é aquele brinquedo que vem de uma empresa confiável, que tem pesquisa por trás, que tem alguém por trás cuidando disso. A gente tem, sim, hoje em dia, marcas que fazem esse trabalho, inclusive a Maria Calopsita que tá aqui, tá? A gente precisa ter, sim, cuidado da onde a gente está adquirindo esses brinquedos, se isso é validado
por um profissional, se isso tem valor no sentido de assim, isso é validado, animais já usaram, já testaram, isso foi pensado para não causar nenhum risco para a saúde do seu animal, tá? Então, tem empresas sérias que trabalham com isso e a gente precisa ter cuidado quanto a isso. É o que eu falei, não dá para adaptar brinquedo de outras espécies para aves, tá? A Vanessa tá falando Bird Toys, tem várias marcas, tem várias marcas. Mas cuidado, porque tem marca que faz brinquedo só pra ganhar dinheiro, tá? Então, cuidado, leve em consideração todos esses aspectos que eu falei aí pra vocês. Metal, cola, corante, fita, enfim. E aí selecionem vocês também o brinquedo que vocês vão oferecer pro animal de vocês, tá bom? A Bela Calopsitas, papel pode? Pode, contanto que não tenha tinta, pode, tá bom? Papel craft pode, papel pardo pode, o papelão, se limpo e se não tiver tinta, pode, tá? Então, sempre cuidado também com o papel. Se é um papel que tem cola, se é um papel que tem corante, se é um papel sujo, né, velho, aí a gente não oferece, tá bom? Olá, M. Rita. Recomendo os produtos da Maria Calopsita? Com certeza. Recomendo. Inclusive os meus animais usam, tá? Se eu não recomendasse, se eu não confiasse, eu não ofereceria para os meus. Então, maior prova que isso não existe, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí a gente para e pensa, você recomenda isso? Super recomendo. Mas você já comprou desse lugar? Não. Ué, como assim? Se você recomenda, por que você não adquiriu? Né? Então, quando a gente recomenda, nada melhor do que para provar essa recomendação realmente tem uso, tá? Então, fiquem tranquilos quanto à qualidade e atendimento deles, super recomendado. Mundo das aves. Posso usar puleiros naturais? Pode, contanto que sejam de origem de uma árvore segura, tá? A gente já fez uma live sobre as plantas que são tóxicas, sobre as plantas que os nossos animais não devem entrar em contato. Os puleiros naturais a gente pode utilizar, mas árvores que não são frutíferas, árvores que soltam, que mesmo que sejam frutíferas, que soltam aquele leite, também não são adequados. A gente tem algumas árvores que realmente são tóxicas, tá? Então, quais que a gente pode usar com segurança? Goiabeira, pitangueira, jabuticabeira, eucalipto, amoreira, já falei? Não sei. Eu gosto muito da goiabeira e jabuticabeira. A goiabeira é o mais resistente, tá? Jabuticabeira também. Outra coisa, não é só tirar o galho da árvore e colocar pro animal, tá? Limpa, lava, higieniza isso. A gente tem que pensar que esse galho pode ter tido uma contaminação por fezes de animal de vida livre, pode ter uma aranha ali, pode ter alguma sujidade, algum pó a mais ali, poluição, tá? Então higieniza isso para depois oferecer pro animal, tá bom? Eu tenho 10 minutinhos para responder a pergunta aqui de vocês. Vamos lá. Eu tô vendo que tem 3 solicitações aqui de pessoas que querem falar comigo, que querem aparecer aqui junto comigo. Se vocês acharem interessante, eu posso adotar essa nova política. Chamar vocês aqui pra conversar comigo e aí eu respondo as perguntas de vocês. É até interessante isso, né? Cara a cara, assim. Chama, faz pergunta, eu respondo, que eu acho que acaba respondendo menos gente, mas é um formato legal de se pensar. Uma vez a cada 15 dias, por exemplo, a gente podia fazer desse jeito. Acho que seria interessante. Qual o grupo do Telegram? A Lua perguntou. Tem o link na minha bio, tá bom? Só entrar no link da bio, tem que baixar o Telegram, né? Telegram é um aplicativo. E aí, só clicar lá, você já vai direto pro grupo do Telegram. De novo, também perguntaram como faço para entrar no Telegram.
Ó, Fernanda falando que limpa todos os dias e troca todos os dias, acho que é alimentação e comedouro de água. É isso mesmo, todos os dias, tá? Aqui a limpeza diária é indispensável, é isso aí, gente. Orgulho, sério, que orgulho. Tiki Bartol falou que quando eles param de interagir, retira os alimentos naturais. Ótimo, é isso mesmo. Falei já do desperdício, né? Higiene do fundo da grade da gaiola, minha recomendação é fazer uma vez por semana. Se você tiver disponibilidade de fazer todos os dias, melhor, tá? Mas acaba que demanda um pouquinho mais de tempo. Na minha rotina é um pouquinho, como demanda mais tempo, às vezes eu acabo ficando um pouquinho apertada na rotina. Então, uma vez por semana, aqui em casa eu faço toda sexta-feira, a higiene do fundo, da grade, da gaiola e das bandejas, tá? Boa noite. Só coloca comida uma vez ao dia? Estava colocando de manhã e final da tarde. Olha, eu não consegui ler o seu nome. É ALZ Damasceno. De novo, entra na rotina. Se você conseguir fazer uma rotina em que você consegue repor isso 2 vezes por dia, não tem problema. Na minha rotina fica um pouco complicado. Eu não tenho muito uma constância durante a tarde para ter a certeza de que eu vou conseguir repor isso todas as tardes. Então eu coloco de manhã, não tem puleiro em cima de comedouro e bebedouro, e eu troco só no dia seguinte, tá? Então fica 24 horas aí a mesma comida e a mesma água. E fazendo a higiene como deve ser feita, não tem problema, tá bom? Como você sabe a quantidade de cada ave sua? Já que você tem 2 aves na mesma gaiola. Então, Hudson, o que acontece é, eu tenho 2 aves na mesma gaiola. Para cada ave tem um comedouro, então eu tenho 2 comedouros. Se você tem mais de uma ave na gaiola, a recomendação é que você tenha números de comedouros compatíveis com a quantidade de aves que você tem, principalmente para não dar briga. É engraçado isso, mas a Magali tem o comedouro dela e o pescoço tem o comedouro dele. A Magali não deixa o pescoço comer no comedouro dela, tá? Então eu sei o quanto cada um come e por serem da mesma espécie, eles acabam comendo a mesma quantidade, tá? A quantidade varia um pouquinho só. Eles são da mesma espécie, eles têm portes diferentes, a Magali é maior que o pescoço, mas acaba que varia pouco, tá? Então eu sei quanto eles comem por dia, sim. Topetinhos do amor, essa gavetinha, nem me fale dessa gavetinha de gaiola de passarinho. Posso higienizar colocando de molho na água sanitária? Tenho comedouro de porcelana e plástico. Fernanda, a higiene diária, minha recomendação é água, sabão e uma buchinha, tá? Falando do plástico, não é legal imergir na água sanitária, lógico que diluída, sempre bem diluída, mas eu tenho medo disso acumular no plástico, ficar com um cheiro forte, a gente acaba tendo até um tóxico inalante aí. E para comedouros que são de porcelana, a higiene com água, sabão e uma buchinha é muito fácil, é muito rápida. E como eu falei, para uma higiene diária, isso funciona muito bem. Quando você vai fazer uma higiene um pouco mais pesada, aí você pode sim diluir super bem a água sanitária, 4, 5 gotas aí em litro de água para conseguir fazer essa higiene, mas não tem problema, tá? Então não tem problema não. Todos os dias imergir e usar água sanitária, não. Tá? Prefiro que você use bucha e sabão. Birds Family. Doutora, sabe me dizer se é indicado comprar aquela areia para canário? Já ouvi muita gente falando que é importante, mas aqui eu ofereço só extrusada natural e semente com petisco. Aí a gente entra numa outra questão, tá? A gente entra numa outra questão. Teria que realmente avaliar a alimentação do animal, avaliar tudo do animal, pra gente indicar de fato essa areia para canário. Foge um pouco do tema aqui, depois a gente pode conversar, tá? Vamos lá. Gabi. Existe aqueles peitorais para passeio, tem para vender, inclusive em lojas famosas para animais. Essas fazem mal? Gabi, assim, depende, é um pouco polêmico isso, tá? Eu não sou muito fã, mas pode machucar? Pode. Tem animais que fazem voo livre e aí realmente não precisam desse peitoral, mas se o seu animal não é treinado, primeiro que se seu animal não é treinado, se ele não tem um porte compatível para fazer voo livre, para ficar fora, minha recomendação é não ir
pro lado de fora sem proteção, senão o seu animal vai voar. Eu não gosto desses peitorais, mas é, como eu falei, bem polêmico, é bem pessoal, tá? Eu não gosto. Qual o nome da pedrinha que fornece para pássaro para auxiliar de gestão mecânica? Ah, gente, auxiliar de gestão mecânica, a gente tá falando de passarinho, tá? De novo, perguntaram o que eu acho de peitoral de passeio. Muitos metais... Ah, essa eu já falei. Muitos metais têm mistura de 5 metais. Ó, Elvis lindinho. Até mesmo essas correntinhas que usamos, brincos e tornozeleiras. Gente, pasmem. Eu já atendi um animal. Era uma calopsita. Sabe o que ela engoliu? Um brilhante. Um brilhante, uma pedra do brinco da proprietária dela. Tá? A gente fez raio-x, entrou com medicação, mas enfim, engoliu um brilhante. Tá? Tem uma coisa bem valiosa aí dentro dela. Então, sempre cuidado. Essas correntinhas também de tornozeleira, pulseira, correntinha, tarraxa de brinco, cuidado. Sempre muito cuidado. A gente não quer que os animais ingiram nada. Esses dias, não sei se vai dar tempo de eu responder todo mundo, eu tava com essa presilha aqui no cabelo. Essa presilha tem um monte de brilhinho, né? Primeira coisa que aconteceu, Magali lá, foi ela brincar com essa... Tô até tentando achar pra ver se era essa. Lá foi ela brincar com isso aqui. E ela conseguiu tirar um, não foi essa. Essa aqui tá com todos, foi a outra. Gente, custou pra eu conseguir tirar aquilo do bico dela. Consegui. Mas nunca mais voltei lá com essa presilha, tá? Porque corre o risco do animal conseguir tirar e ingerir mesmo, tá bom? Caixas de papelão pra eles destruírem faz mal, contanto que esteja limpa, contanto que não tenha corante, contanto que não tenha cola, tudo bem, tá? Mas aí tem que tomar cuidado. Às vezes é uma caixa que, enfim, tá suja, tá estragada, tá úmida, aí a gente não utiliza, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir. Gente, eu tenho 1 minuto, acho que eu não vou conseguir responder todo mundo. Tem um monte de pergunta aqui ainda. Eu vou ter que encerrar a live, porque senão eu não vou conseguir salvar, tá? Vai dar... Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, os meus não gostam de nenhum brinquedo. Laís, possivelmente você ainda não ofereceu nenhum brinquedo que desperte o interesse deles, tá? A gente precisa descobrir sobre o que eles têm interesse para conseguir oferecer o brinquedo certo. É correto trocar a gaiola de quanto em quanto tempo? A Isadora perguntou. Depende da qualidade da sua gaiola, tá? Se for uma gaiola de boa qualidade, eu tenho uma aqui que tá comigo há uns 5 anos já. Tá começando a descascar agora o fundo, a grade do fundo. Então, eu já tô até pensando em trocar ela. Mas depende muito da qualidade, de como é que foi a sua manutenção com a gaiola, tá bom? Falando que adora o cadarço, cuidado com o cadarço. Papel sulfite? Pode, se o seu bolso aguentar, tá? Pode, porque não tem tinta, não é tóxico, mas acaba tendo um valor agregado um pouquinho maior, mas não tem problema. Deixar espelho na gaiola pode? Pode, Aline, contanto que não esteja quebrado, enferrujado, que não tenha pontas e que o seu animal permita, pode. Tem animais que não gostam, do espelho, tá? E aí você vai mais estressar o animal do que causar um bem-estar e aí não pode, tá bom? Acho que estão perguntando como higienizar os galhos, né? Tem que lavar, passar bucha. Depende da sua intenção com esse galho, tá? Mas tem que lavar, higienizar bem. Eu gosto de utilizar
sabão, dá pra utilizar o vinagre. O interessantíssimo é passar a vassoura de fogo, tá? Inclusive, pretendo passar no meu galho de jabuticabeira que tá aqui secando no sol, pra realmente não correr risco de ter nada que possa prejudicar a saúde dos meus animais. Bambu pode? Pode. Brinquedos de palito de sorvete? Pode? Pode. Tem brinquedos que não... tem algum brinquedo que não seja gatilho para nidificação de fêmeas? Tem. O espelho não é. Brinquedos que tenham, por exemplo, essa corda de algodão não é. Tem vários brinquedos que não são gatilhos de nidificação, tá? E aí você também tem que entender o comportamento do seu animal. É bem singular, por exemplo, a Magali disparou um gatilho aí com os palitos de sorvete. Tem muito animal que brinca com palito de sorvete que não dispara esse gatilho. Então precisa entender o comportamento do animal também. E com certeza tem outro gatilho acontecendo que a gente não prestou atenção, que você não prestou atenção, que eu não prestei atenção, que disparou essa reprodução, tá? Ó, a Jess falou que tem 3 aves e 4 comedouros. É isso aí. Gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui para eu conseguir realmente salvar essa live. A gente tá chegando no fim aí. Obrigada pela participação de vocês. Quem eu não consegui responder, desculpa. Me mandem as perguntas por DM, por inbox. Eu respondo todo mundo. Pode demorar uns dias, porque eu tenho bastante pergunta aí para responder ainda, mas eu respondo, tá bom? Vamos pensar em semana que vem, quem sabe fazer esse pergunta e resposta com vocês participando aqui. Vocês enviam solicitação para participar e eu respondo vocês. Acaba ficando uma coisa mais interativa. Quem sabe seja interessante, a gente pode tentar ver se funciona, tá bom? E é isso, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Espero que tenha trazido informação boa aí pra vocês. Pra quem tá nos canais que eu falei antes, se puderem me ajudar, eu fico muito feliz. E semana que vem, de novo, segunda-feira, 18 horas, temos live. E temos novidades semana que vem também, tá? Então acompanhem por aqui. Como eu falei, eu tô bem ansiosa pra falar essa novidade pra vocês. E espero que vocês gostem também. É tudo feito e planejado com muito carinho. Minha missão aqui, meu propósito aqui é, de fato, ajudar vocês e os animais de vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima, até amanhã!